Val, e recebendo aqui o nosso querido pastor, cantor e compositor, PG. Muito boa noite, PG! Boa noite, meus irmãos, meus amigos aí de Socorro. Estamos aí ao vivo para o mundo todo, né? Estamos na internet. Depois de uma semana quase falar com vocês novamente aí, tá? Saudade já. Muito bom. O Elton e o Lucas não puderam vir aqui, na verdade a gente não conseguiu também chamá-los, né? Mas mandando um abraço aí para você já. Obrigado, obrigado de coração. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar aqui, PG, depois a gente vai bater um papo aí, você vai ficar à vontade também. Não sei se pedir muito para você aí, tocar um louvorzinho, mas fica à vontade, está aí no estúdio aí, seu, na sua casa aí, né? Tô aqui, Sou estúdio caseiro, literalmente, cada dia mais caseiro. Que bom. Então vamos dar graça ao Senhor e mais uma vez obrigado, viu? Obrigado vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite, Senhor, e agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, mais essa noite que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, para anunciar a Tua palavra, o Teu Evangelho, mas também, ó Deus, para, como irmãos, temos esse momento de comunhão, aprendemos uns com os outros também, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, obrigado por essa porta aberta aqui, e nós já pedimos desde já que a Tua graça, Senhor, seja levada a toda essa região aqui que está conosco, nos acompanhando, aqui, Senhor, em São Paulo e no sul de Minas também, aos nossos irmãos, amigos, que estão nos prestigiando também, assistindo pelo Facebook, e ao nosso querido PG e toda a sua casa também. Nós continuamos pedindo a tua oração sobre a nossa cidade, Deus, sobre esse momento que nós estamos vivendo, agradecendo a Ti também pela vida desta rádio que abriu essa porta nessa noite. Assim nós agradecemos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, que bom, como você estava falando aí, mais uma vez, né? A gente está falando aí, depois de uma semana, depois de um tempo tão precioso, o pessoal gostou, adorou demais lá, pudemos sentir a presença de Deus, que é o mais importante, né? Amém. Eu fiquei feliz, ainda bem, né? Eu já estou até aqui na rádio, já, vocês gostaram mesmo de mim, né? Eu tô... já vai ter um convite já para o ano que vem voltar aí com mais, né? Em nome de Jesus, com a igreja, mais gente, né? Podendo vir, né? Sem essa pandemia, em nome do Senhor Jesus, a gente crê num tempo melhor. Mas enquanto a gente vive nesse tempo, vivemos o nosso melhor em Cristo, né? A gente não tem poder para prever, nem para fazer o futuro acontecer, porque pertence ao Senhor, diz a palavra, mas nele a gente caminha e a gente confia, né? Estamos aqui para isso, para confiar, caminhar com ele, porque a nossa vida aqui é um momento, uma fração daquilo que será a eternidade com ele. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente professa a nossa fé, né? Amém. O PG, então, a gente aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento aqui, queria que você contasse um pouco da sua história aí, né, de vivência, de conversão, e depois a sua carreira também, né, como músico, compositor e tudo mais, se você puder falar para nós. E também, claro, eu estava vendo lá, o último CD lançado seu foi o Eternidade? Como CD, foi o Eternidade na metade do ano passado, eu lancei em julho do ano passado. Depois disso, eu fiz um single chamado Vivemos por Fé, foi no começo da pandemia, bem propícia para o momento, foi exatamente por causa desse propósito mesmo, a música chama Vivemos por Fé, está baseada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e depois, 2 meses depois, eu fiz um projeto de 3 músicas de blues rock, que eu sempre gostei muito de blues, chamado Salmodiando. Todas as músicas têm a temática dos salmos, então cada letra de uma música era um salmo, né? Então, aí dei o nome das músicas respectivamente ao nome de cada salmo. Foi o Salmo 23, Salmo 91 e Salmo 150. Que legal. A Salmo 23 tem no YouTube um clipe que a gente fez, uma das músicas, e depois disso eu produzi uma música nova que saiu essa semana passada, agora quinta-feira, que chama-se Dois Caminhos, né? Bem para esse momento também agora, parece que depois desse final de pandemia aí, algumas pessoas desistiram de igreja, começaram a desanimar de algumas coisas, e a gente quer deixar claro que a palavra nos ensina que só existem 2 caminhos. Então, assim, como CD é o Eternidade, mas digamos que a gente pode acoplar aí ao CD Eternidade esses 4, 5 singles que eu lancei aí nesses 7, 8 meses. Legal, e além então do YouTube, tá no Deezer, tá no Spotify? Nas plataformas digitais, estão em todas, né? Tem um monte de nome agora, Tidal, Napster, mas... E nas mais conhecidas aí, as corriqueiras, como é que é o nome? Spotify, Deezer e Apple Music.
E no Muito bem. Maravilha. Tá a nossa assistente aqui, a Filó, tá sempre nos ajudando aqui. PG, aqui nós é chique, rapaz, né? Tem assistente aqui, tudo mal, velho. Eu mandei aqui, vou colocar minha luzinha aqui, ó. Falar igual socorrência agora. Aqui nós estamos chique demais, moço. Chique no último, só. Chega no último. É isso aí. Então, mas aí você também é do interior. Eu estava lendo lá que você nasceu em Batatais. Não, na verdade, ó, não confie no Wikipedia 100%, viu? O Wikipedia é uma prova de que o Wikipedia não é 100% confiável. Eu, na verdade, nasci em São Paulo, capital, morei até os 6 anos aqui, até os 7. Quando eu completei 7 anos, o meu pai e minha mãe se mudaram para Batatais. Aí sim, eu fiquei lá, eu cresci em Batatais, né? A minha infância, a minha vida mesmo, como conhecer, como eu a conheço, né? Eu era muito novo quando eu saí daqui. Então, assim, toda a minha infância, minha adolescência e começo da juventude foi em Batatais. Eu fiquei dos 7 anos até os 16 anos em Batatais. Aí depois eu fui morar 1 ano em Lucélia, que é uma cidade que minha mãe mora até hoje, que é a cidade natal dela, que é bem pertinho ali de Presidente Prudente, quase divida com Mato Grosso do Sul. E fiquei 1 ano só lá, e de lá eu vim para São Paulo com 17 anos para trabalhar com meu primo numa loja de música que ele tem até hoje. E aí eu conheci Jesus, foi aí que começou minha conversão. Foi em 93, janeiro de 93. Então, mas você tem um pé no interior, então não nasceu lá, mas... Não, eu tenho o pé todo, porque eu amo o interior, e eu peguei tanto esse jeito de falar, e eu falo meio arrastado, assim, e acabei ficando com esse costume e não consigo, não. O pessoal me zoava bastante. Quando eu ia muito para o Rio de Janeiro, quando eu era da MK e tal, na época da oficina ainda, depois também carreira solo, o pessoal me zoava bastante. Carioca gosta de zoar paulista do interior, né? Aí falava que a gente falava interior, porta, porteira, né? Eu tenho... não percebo, mas não percebo, ó, sem querer eu já falei. Legal. Você ia falar. O PG, você tocou num assunto bem interessante aí, a questão da sua conversão, né? Eu lembro que no culto de domingo que você teve lá, fazendo a ministração pra gente, que foi sensacional, o poder de Deus ali mesmo, senti grandemente mesmo, viu, meu irmão? Amém. E eu vi que você falou, a sua conversão foi aos 17 anos, foi isso? Você pode dar um pouquinho mais de detalhes da sua conversão pra gente? Como você conheceu Jesus? Foi 17 anos. Na verdade, eu ia completar 17 anos. Eu acabei falando 17 porque eu faço aniversário em maio, mas eu me converti em fevereiro de 93. Eu tinha 16 para 17 anos. E foi no dia 8 de fevereiro de 93. Como eu comentei agora há pouco, eu vim trabalhar em São Paulo com meu primo, eu morava no interior, e esse meu primo, há muitos anos, ele não ia visitar a gente no interior e tal, ele mora aqui na capital até hoje, por motivos de trabalho e tantas coisas na época, era muito longe, onde minha mãe mora, você tem noção, de São Paulo para lá são 600 quilômetros, é distante, não é pertinho não, e assim, quase 10 anos sem ver meu primo e tal, exatamente quando eu saí de São Paulo com 6 anos, nunca mais eu vi e tal, e aí ele foi para lá passar um final de ano do nada, chegou no susto, assim, eu tinha 1 ano que eu tinha perdido meu pai, vale lembrar que eu vim de um problema muito sério com familiar. Meu pai era uma pessoa muito viciada no cigarro, na bebida, então ele faleceu de câncer, vítima do tabagismo, inclusive. Meu pai faleceu em 91 para 92. E a gente tinha 1 ano só que tinha perdido nosso pai, né? Em 92, quando meu primo foi me visitar em dezembro, lá em Lucélia, ele falou com a minha mãe, tá, ó, tia, deixa eu levar o Pedro embora, porque ele tá muito mal. Eu era já um viciado nas drogas, eu tinha muitos problemas com a bebida, com a maconha, muita coisa, um jovem revoltado, começando a vida, né, e muito cheio de problemas, de revoltas, a perda do pai de uma forma assim trágica, aquela coisa toda. E aí ele falou com a minha mãe não viu outra oportunidade senão deixar meu primo na igreja na época, só que eu nem sabia, nem ligava para isso e tal. E ele me trouxe para São Paulo para trabalhar com ele. Fiquei 2 meses sem querer saber de nada. Ele me convidava para ir para a igreja, mas eu sempre detestei coisa de crente, de evangélico na época. Eu não queria saber de nada disso. Meu negócio era só música, era querer trabalhar com música, fazer alguma coisa com música e tal. E eu estava muito revoltado. Eu me decepcionei com Deus, mesmo sem conhecê-lo. Engraçado é isso, né? Tem muita gente assim ainda hoje que se decepciona com Deus, mas não dá oportunidade de conhecer a Deus, né? Tem muita gente que fala mal de Deus, mas nunca deu oportunidade para que Deus se mostrasse para ele, e era essa a minha situação.
E aí um dia ele me convidou para ir num show de música, não falou que era gospel nem nada, isso já tinha se passado quase 2 meses. Eu cheguei aqui no finalzinho de dezembro, e no dia 8 de fevereiro ele me fez esse convite, que era uma segunda-feira, na época, a Igreja Renascer ainda naquela época tinha os evangelismos e tudo mais, e eu fui, e ele falou que ia tocar uma banda de rock, de blues, como eu falei, eu gosto muito de blues, e naquela noite estava tocando o Catos Barneia, o Oficina, que estava começando também na época, e o Kadosh, que era a banda de blues, que ele falou Soul Music, blues e tal. E aí eu cheguei lá na igreja, não tinha placa de igreja, então eu entrei, quando eu vi a galera toda lá, eu falei, não, eu não quero ficar, é coisa de crente, você mentiu para mim, aquele negócio, né? Falou, poxa, não, dá uma oportunidade, vamos ficar junto aqui, tal, e eu acabei ficando, e naquele momento as coisas começaram a mudar, eu não sei te explicar fisicamente ou humanamente o que foi que aconteceu, porque eu sei que foi um milagre de Deus na minha vida e uma disposição em deixar Deus atuar na minha vida, mas eu comecei a sentir algo totalmente diferente, meu corpo queimava, meu desejo de entender mais desse Jesus era, assim, algo sobrenatural, e quando teve o apelo no meio do evento, tal, o pastor que estava pregando lá fez uma oração, pregou, e aquela história que a gente fala que só quem viveu pode dizer isso, parece que todo mundo some do local e fica só você ali, parece que só tem você ali, Deus, e Deus falando contigo. E quando fez a oração e fez o apelo, quem queria entregar sua vida para Jesus, mudar sua vida, eu não consegui ver eu levantando a mão, eu já estava com a mão levantada, o meu ser estava disposto a essa mudança, né? A minha carne não queria isso, mas a presença do Espírito e a vontade que eu deixei, né? A minha alma se entregou ali ao Senhor, e naquele momento eu fiz a oração e nunca mais, eu entrei ali fumando, eu já tinha bebido antes para a igreja e tudo, e quando eu saí de lá, eu lembro que eu parei no ponto de ônibus, tinha uma pessoa fumando, e eu comecei a passar mal, comecei a ter náuseas, e eu cheguei em casa e falei, não é possível, cara, eu peguei um cigarro, fui colocar na boca, só de colocar o cigarro na boca, eu comecei a passar mal, fui pro banheiro para poder jogar para fora, porque eu não conseguia mais sentir o cheiro, e nunca mais coloquei nada de cigarro na boca, não bebia mais nada de álcool, fui transformado, literalmente, aquilo foi o ponto de partida, mas a minha vida foi transformada, o meu caráter foi sendo moldado, eu comecei a fazer cursos inúmeros na igreja para conhecer mais da Bíblia, aprender mais da Bíblia, e as coisas foram acontecendo. 1 ano e meio depois eu conheci a Rosana, que hoje é minha esposa, comecei a namorar com ela em 95, e a gente começou a namorar, ficamos noivos e tal, então são 25 anos aí também com a minha esposa, entre namoro, noivado e casamento. E é isso, assim, bem curto para você entender, apesar de ter sido longo aqui, mas é bem curto perto da história toda, de muitos detalhes que a gente tem para contar. E o mais legal é o seguinte, que eu estou há 28 anos com ele, agora eu vou completar em fevereiro, se Deus me permitir, aqui nessa terra, e eu não abro mão por nada, independente do que aconteça, da situação que eu viva, ele sempre está pleno e presente na minha vida, e é isso que importa, né? Não é... a caminhada em si, ela é importante para cada dia a gente conseguir chegar no final, porque não adianta nada a gente, no meio do caminho, voltar atrás e desistir, né? A minha caminhada cristã é todo dia, um dia a mais, para saber que eu estou mais próximo da presença dele. Amém. Amém. Tremendo. E tem um detalhe, assim, parecido comigo, porque eu me converti em 94, mas eu me converti na Marcha para Jesus e depois eu fui lá no Espaço da Renascer também. Olha, né? Que legal. E foi em 94, eu me entreguei minha vida, e aí logo em seguida eu conheci a Comunidade da Graça, ali no metrô Vergueiro, São Joaquim. Sim, São Joaquim. No CPP. Sim. Era de segunda-feira também. Isso, exatamente. Então eu fui uma época lá no Renascer, vi todas essas bandas também, Oficina, Resgate, Kadosh, Catos Barné, depois o Paulinho Macuco, né? E depois eu fui indo para outra direção, mas muito legal ouvir esse testemunho aí e saber como Deus trabalha, né? Amém. E você já era músico? Eu já queria ser músico, né? Eu era muito novo, eu tive as bandas de garagem, com 10 anos na verdade, a música começou muito cedo, é uma outra história ali, que depois vai desembocar nessa história da música cristã ali, quando eu me converti. Eu me profissionalizei, só para resumir, eu me tornei um profissional da música dentro da igreja, já, porque eu queria continuar com a música, eu comecei a estudar mais firmemente a música, tocar mais, fazer aulas
na época de contrabaixo, que eu voltei a fazer, aula de canto e tudo mais, e eu comecei a tocar com a minha banda, que foi a primeira banda que eu tive, que era com meu primo, inclusive, eu fui o baixista dele, depois ele saiu da banda para cuidar da loja, ele não tinha mais tempo, ele era um empresário na época então, e estava em crescente, e aí a gente montou a Corsário, que foi uma banda onde eu comecei a tocar e cantar, né, um ano depois que eu estava na igreja, e aí eu fiquei com a banda quase 5 anos, onde eu entrei depois na Oficina G3, mas a minha vida com a música começou muito cedo, eu desde pequenininho, com 2 anos de idade, eu já cantava com os meus tios, eles tinham dupla sertaneja profissional, assim, eles viveram disso durante 20 anos, na década de 70 e 80, e eles iam muito em casa, no interior, com a minha mãe e tal, e a gente fazia muitas reuniões de família e tal, então desde que eu me conheço por gente, assim, que eu entendo, eu tô cantando com os meus tios, com os meus pais, fita cassete que a gente gravava todo domingo de almoço de família, então eu cresci com isso, com 6 anos eu comecei a querer fazer música mesmo, com 7 anos eu comecei a fazer aula de violão, e aí comecei a criar aquelas bandinhas de garagem. Com 10 anos eu fui comprar minha primeira bateria, 10 para 11 anos. Né? Eu queria ser baterista, mas eu era muito ruim. Aí meu irmão pegou a bateria, na primeira vez que ele sentou na bateria, conseguiu tocar a coordenação motora dele. E aí acabou ficando, eu comecei a fazer guitarra e cantar na banda, mas a gente não teve dinheiro para ficar com a bateria, ficamos só 2 meses, tivemos que devolver a bateria, uma bateria Pinguim, quem é da época aí vai lembrar dessas baterias, eram muito boas na época. Aí meu pai adoeceu, com 10 anos resolvi jogar futebol. Aí eu parei com a música, tudo. Eu só ouvia muita música o tempo todo, mas não estudava mais, não queria mais saber de música como para me profissionalizar. Eu queria ser jogador profissional. Eu fui jogar, fiquei dos 10 anos aos 15 anos como profissional, como categoria de base, ganhei muitos troféus, jogamos na região toda, Batatais, eu fiz teste no Botafogo de Ribeirão Preto, passei, mas aí meu pai estava doente com câncer, acabei não podendo dar continuidade, e o sonho do meu pai era que eu cantasse, era o sonho dele que eu fosse músico. E aí, quando ele faleceu, eu tinha 15 anos, um mês depois que eu fiz aniversário, ele faleceu, e aí me veio aquilo na cabeça, ainda não era cristão, não era protestante e tal, e eu falei, eu quero voltar para música, e aí eu voltei com essas bandas de garagem, ia para tudo quanto é bailinho que tinha na época de rock e tal, aquelas coisas que tinha nos anos 80, 90, e voltei para a música. Logo em seguida, minha mãe mudou para o interior, aí eu já contei a história, meu primo me buscou e tal. Então, aí eu fui para a igreja e, obviamente, comecei a ficar com a música na cabeça, e só fazia música dentro da igreja. Eu não conseguia mais fazer música para outro lugar, a não ser para adorar a Deus. É uma coisa que eu não conseguia e não consigo até hoje. Por mais que eu faça música para todo mundo ouvir, que seja uma música para o mercado, entre aspas, secular, né, como dizem nessa palavra, mas a minha música, ela expressa a minha verdade com Cristo, independente de falar de amor, de fazer uma música para minha esposa, que é minha mulher, para minha filha, como eu já fiz, ou falar das coisas do dia a dia, problemas sociais, problemas políticos, tal, mas tudo tem um foco na palavra, entende? Então, assim, eu me profissionalizei na igreja, isso aconteceu em 99, quando eu... Não, 99 não. 97, quando a gente gravou o primeiro EP da banda Corsário. A gente foi pro estúdio gravar, só que a gente não teve grana para tirar as músicas, a gente só tinha dinheiro para terminar 2 músicas, para a gente participar de um festival. E aí a gente pagou a música Necessária e Autor da Vida, que são essas 2 músicas são minhas. E aí, na época do Corsário. E aí a gente jogou na rádio, e a gente ganhou um festival, e a gente tocou, abriu o SOS da Vida, em 95, eu falei 97, mas é 95. Então, em 95 que eu me lembro, assim, de tentar me profissionalizar, que a gente ia tocar, ganhava R$100, dividia entre 3 pessoas, às vezes ia tocar e ganhava o jantar, eram essas coisas assim, mas a gente já caminhava para o profissionalismo, porque já tinha ido para estúdio, começado a tentar viver disso, né? Até que em 99, com o G3, o acústico ao vivo, que a gente realmente... aconteceu, assim, né, e no CD O Tempo foi quando todo mundo da banda, inclusive o Juninho, o Duca, o Jean, o Walter, todos nós tínhamos outros trabalhos, né, eu era programador musical de uma rádio, da Rádio Manchete, todo mundo, dava aula de guitarra, não sei o que, todo mundo parou porque não estava dando mais, e a gente ficou só com a música, literalmente, vivendo dela, digamos assim. Que bom, legal. E aí você teve a passagem, não foi curta, foi uma passagem até longa pela Oficina G3, né? 7 anos. Foi 7 anos. Foram 7 anos. E lá foi a partir da Oficina G3 que você viu ali, que você falou, não, realmente, agora eu... porque foi aonde te deixou mais conhecido ou não, PG? Pela música ou não?
Óbvio, não, mais conhecido sim, porque a banda estourou no Brasil todo, né? Essa é uma verdade, né? Não tem nem como eu negar isso. Mesmo que eu quisesse negar isso, eu estaria mentindo mesmo. Então, assim, eu buscava fazer meu trabalho. Eu nunca me preocupei. Quando eu me converti, antes de eu me converter, como eu falei, o meu sonho era ser muito famoso, aqueles músicos conhecidos, roqueiros, rockstars da vida. Era o meu sonho, porque digamos assim, era o meu escape, era a minha válvula de escape de toda a dor que eu sentia. Eu já tinha tentado me matar 2 vezes, sabe, com remédios. Eu tive problema de gastrite crônica, que estava transformando em úlcera por causa da bebida, que eu era muito novo, eu fumava muito e tal. Então, assim, eu sempre fui muito deprimido, muitos problemas, depois que meu pai ficou doente, aí ele faleceu. Então, eu focava a minha vida toda pro lance da música e para, tipo, ganhar dinheiro e gastar, sabe aquele negócio? Ser muito doido, maluco, ser o famoso rockstar maluco. Quando eu me converti, eu entendi que a música, ela fazia parte da minha vida, mas eu precisava usar a minha música para engrandecer aquele que mudou a minha história, por aquele que me criou, na verdade, que me deu vida, mas que em um determinado momento da minha vida eu entendi quem ele era e ele começou a transformar a minha vida e moldar a minha vida do jeito que ele queria, como deveria ser. Então, assim, eu nunca pensei em fazer música para ser famoso depois que eu me converti. Eu só queria fazer música. Eu amava o que eu fazia e eu queria viver dela. Mas viver dela não me importava se eu ia ter que todo mês ralar muito e às vezes ter dificuldade para pagar alguma coisa ali, até mesmo para comer na época, e porque era o que eu amava. Então eu trabalhava num outro emprego e a gente ia tocar em vários lugares, aquele negócio todo, como eu falei, tocava para ganhar, literalmente, algumas vezes a gente foi tocar para ganhar salgado, um cachorro quente no final do evento e tudo mais, mas a gente estava feliz e era o começo de tudo também, claro. Mas eu não esperava, né, o que aconteceu na época com o G3, nem os próprios caras da banda, por mais que a gente estivesse fazendo planos, todo mundo queria ter plano para fazer, para que a banda acontecesse, mas a gente não gravava um CD, uma música, a gente não ia aos eventos para que a gente se tornasse uma banda assim, tipo, nós estamos agora, somos um nome reconhecido, temos um legado, né? Até porque isso é uma história que você vai construindo. Então, obviamente, eu não posso dizer que eu não fiquei muito conhecido por causa do G3, que eu fiquei, isso é uma realidade, mas não pelo fato do G3 em si, né? É pela história que a gente foi plantando, que a gente foi escrevendo, a banda foi escrevendo essa história, e o acústico estourou, ninguém nem imaginava que aquele CD ia estourar, a gente mesmo gravou um CD, porque a gente queria mostrar um outro lado da banda, uma coisa que a gente sempre teve bastante, a banda sempre teve, eu entrei, eu tinha muito disso também, essa coisa mais balada rock e tudo mais, numa época que estava em evidência o acústico no Brasil, né, tinha estourado a MTV acústico, na verdade só teve uma banda que tinha lançado até então, que era o Titãs, se não me engano, e no mundo estava muito em evidência, então a gente quis fazer esse projeto pro gospel, que não tinha, e acabou dando certo, e aí veio o CD O Tempo, e aí explodiu de vez, foi o CD que mais... Acho que o CD que mais marcou a banda. Depois eu saí, assim, fiquei mais 3 anos na banda, lancei o Humanos, ficamos mais 2 anos. Aí eu saí em 2004, foi quando a banda continuou, lançou outros CDs, ganharam prêmios também, um monte de coisa. Mas assim, eu acho que o CD O Tempo foi o marco da banda, porque até então a banda era conhecida, ela explodiu na igreja com o acústico ao vivo, né, os assembleanos começaram a poder ouvir, os batistas, aquele negócio que o povo ouvia mais escondido, as igrejas mais tradicionais, ou que tinham algum dogma, alguma coisa assim, de usos e costumes, aquela coisa toda, as igrejas começaram a ouvir as nossas letras, entender que, tipo, a gente sempre cantou a mesma coisa. Então, a porta se abriu para a gente ficou literalmente conhecido, assim como Cassiano era na Assembleia, a gente também ficou conhecido. Só que o CD O Tempo, ele expandiu para fora da igreja, né? Foi uma coisa que a gente conseguiu quebrar barreiras aonde até então outras bandas não tinham conseguido quebrar, como banda gospel, eu digo, né? Continuamos como banda cristã, porque até então tinha o Catedral, que eu lembro que na época também era bem conhecido na música gospel, mas eles quiseram ir para fora e eles deixaram claro na época que eles não eram mais uma banda cristã. Eles eram cristãos, continuavam sendo cristãos, lógico, mas a música deles eles queriam falar para um público de fora. A gente não, a gente continuava sendo uma banda cristã, fazendo música gospel, e isso ultrapassou as barreiras da igreja. Então eu acho que o CD O Tempo foi o grande marco na história do G3. Depois a banda deu continuidade, né?
parabéns para a banda, porque soube administrar isso, continuaram crescendo, e eu continuei minha carreira solo, começou um trabalho de formiguinha no CD Adoração, aí depois o De Um Lado ao Outro, onde eu comecei a colocar mais a minha mão, assim, entender mais o meu som. Aí veio o Eu Sou Livre, que foi o CD que marcou a minha história, assim como o Tempo foi pro G3, o Eu Sou Livre foi o CD que marcou a história do PG, e dali para frente eu tive que administrar, né? Foi o CD onde eu estourei no Brasil também, como carreira solo, e não mais só como o PG do G3, mas o PG do Eu Sou Livre, do Meu Universo, Vou Passar Pela Cruz, do Louvarei na Tempestade, e de tantas outras aí. Sim. Mas você vê como Deus é maravilhoso, né, PG? Há tantos anos atrás, quando você tinha lá de 15 para 16 anos, quando você imaginava que através da sua música tantas pessoas se converteriam, né? Porque, como você falou, né? Deus abriu as barreiras, ele mesmo abriu, quebrou paredes, quebrou muralhas para o seu som passar, para a sua música passar. Agora, você imagina o tanto de jovem que se converteu através da sua música, através do seu som. Isso é maravilhoso. E esse CD, somente o acústico e o tempo, embalaram os nossos retiros aqui em Socorro. Eu imagino. Embalaram a história de muitos que são pastores hoje, né? Eu tenho muitos contatos, assim, a gente não vai lembrar os nomes e tudo mais, mas, assim, eu tenho muitos lugares que eu vou tocar e eu olho para a pessoa, assim, e ela fala assim, ó, eu não era cristão, eu era do mundo, eu era um drogado, eu já ouvi, assim, dezenas de testemunhos, não foram 2, 3, não, foram dezenas, mais de 20, de pastores e até pastoras mesmo, disseram, olha, eu não era da igreja, eu fui convidado por um amigo meu, ou pelo meu namorado, ou pela minha namorada, que na época era da igreja eu não era, aquela coisa assim, e eu me converti através da tua música na época do G3, ou depois mesmo na minha carreira solo, em 2004, 2005, 2006, que seja, e hoje eu sou pastor de uma igreja. Então, quer dizer, a gente não tem ideia de onde a nossa música chega, a nossa voz chega, por isso que é tão importante você sempre viver e pregar a verdade, você ser aquilo que você prega, né? Porque uma hora ou outra as pessoas vão te ver, uma hora ou outra elas vão conhecer um pouco mais da sua face, daquilo que você é no seu dia a dia. Então, o mais legal de tudo é quando você é uma ferramenta para realizar algo tão importante de Deus na vida de alguém, e o tempo passa, as pessoas têm a oportunidade de falar isso com você, elas continuam olhando para você e falando assim, poxa, e valeu a pena continuar te ouvindo, continuar orando por você, ou, sabe, porque você permanece a mesma pessoa. Isso para mim não tem preço, né? É uma coisa que é impagável, porque é de Deus, é algo sobrenatural, que só vem de Deus. Então isso que é o mais legal de viver, assim. Legal. E você está escutando a gente aqui na Rádio Socorro AM, 1570 kHz, está acompanhando a gente também aqui pelo Facebook. Tem várias pessoas que estão mandando um abraço aqui, o PG, tá? Não vou conseguir falar o número de pessoas, né? Mas aqui de novo, o Dalto, Elton lá, né? Mandando um abraço para você de novo. Opa! O som lá, né? Lembra? O Elton! O Dalton. Eu fui a primeira a acertar seu nome. Primeira vez, isso aí. E o Oséias, que é o nosso baterista, ele toca teclado também, ele tá falando assim, ó, cantei muito a música que você fez para a sua filha. Né? Legal. Ele cantou para a filha dele também, né? Filha, menina escolhida por Deus para fazer feliz a nossa vida, com você meus dias são primaveras. Eu fiz essa música 3 dias depois que ela nasceu. Muito bem. Dave Robertson, não é o pastor Dave Robertson, será? Mandou um salve para você aqui, PG. Salve, pastor. É nome em inglês, hein? David Robinson. Dave Robertson, né? Muito bem. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Ô, PG, queria que você falasse mais 2 coisas, por favor, né? Dessa música, eu te cortei aqui, né? Se você quiser falar dela também. E quando você se tornou pastor, como é que foi isso aí? Foi ungido pastor? O senhor me cortou? Não, me cortou. Não cortei falando da musiquinha da sua filha aí? Não. Eu só finalizei o que o senhor estava falando. Foi a música que eu fiz para minha filha. Ela nasceu dia 17 de setembro. E no dia 20 de setembro, ela estava chorando, não dormia, e aí eu gravei o chorinho dela no notebook na época, e com aquele chorinho eu comecei a criar a ideia da música e escrevi a canção Minha Filha, Minha Flor, que ficou conhecidíssima, assim. O que eu mais vejo dessa música é engraçado que, assim, tem muitas pessoas que põem no YouTube festinha de criança, tanto de menino de menina, que aí a pessoa muda o nome, escreve filho, tal, menino escolhido por Deus, e colocam essa música como homenagem no primeiro aninho de aniversário dos filhos, tá? Então, assim, fora da igreja, pessoal que não é de igreja nem nada, quer dizer, a semente está sendo
plantada, né? A semente está sendo colocada ali, germinada. Benção. E o meu pastoreio, na verdade, eu fui ordenado ao pastorado no dia 21 de junho, 21 do mês 6 de 2003. Eu ainda estava no Oficina G3. 6 meses depois, eu acabei saindo do G3. Foi em dezembro de 2003. Mas eu fui ordenado no dia 21 de junho de 2003, na minha antiga igreja, na época, lá em São Bernardo do Campo, Estrela da Manhã, da minha pastora Nilda Malvese, e junto com o Emerson Pinheiro e a Fernanda Brum, que tinham sido ordenados há 1 ano e pouco ao pastoreio também, e foram lá participar da ordenação e me ungiram também. Legal. E então, desde 2003, então, é com essa unção, essa ordenação aí. São 17 anos, né? 17 anos. E você está lá na igreja Way Home, você tinha falado para mim? Way House. Way House. Home, pode ser home também, home é casa de uma outra forma, né? Mas o house o Way House Church. O meu pastor Leandro, ele tem essas doideiras aí de colocar o nome em inglês. Porque estava muito no coração dele de falar sobre o caminho, a casa e a igreja, né? E isso aí em português às vezes não soa, né? Foneticamente, realmente é mais difícil. E como o brasileiro hoje já assimilou e já trouxe essa cultura do inglês em muitas coisas, aí acabou ficando Way House Church. Mas é isso, primeiro a gente encontra o caminho, a gente conserta a casa e a gente está na igreja. Esse é o projeto do nosso ministério lá. Fantástico, Way House Church, fantástico, maravilha. Aqui em Arujá, na nossa cidadezinha aqui, Grande São Paulo. É Arujá mesmo? Em Arujá, onde eu moro aqui. Estamos aqui já há alguns anos já. Que legal. E aí? PG, eu gosto bastante de falar aqui no nosso programa, né, a respeito dos jovens, né, acho que como você, pastor, eu, se convertemos aí jovens, né, e hoje, para a gente falar da conversão, né, e falar desse Jesus para os jovens, acaba sendo um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho polêmico, porque o jovem ele não quer entender, né? Igual a gente também não quer entender lá atrás, né? Que nem você disse no seu testemunho. Sim. Você falar, vamos, você não, né? Eu queria que você desse um recado para os nossos jovens aí que estão ouvindo a gente, não só o pessoal que está da igreja, né? Mas principalmente o pessoal que está lá fora. Eu queria que você desse um recado, o que você tem para falar para os jovens hoje, para ele estar indo procurar o caminho do Senhor. Rapaz, não é que é difícil, na verdade é muito fácil falar até para os jovens. A dificuldade é que o jovem tem de entender a gente, porque e quando a gente diz isso, não é no modo pejorativo, não, pelo contrário. Porque a gente também já foi jovem, e eu sempre me lembro agora que eu tenho quase 45 anos, eu não sou um velho, mas eu já estou mais da metade da história da vida, talvez um pouco mais. Mas eu me lembro que a minha mãe falava isso ainda quando eu era novo, não era da igreja nem nada, e falava assim, filho, nunca se esqueça que um conselho de um mais velho é de alguém que já viveu algo que você ainda vai viver, então não despreze, né? E agora, estando na igreja, sendo um pastor, ou mesmo que eu não fosse um pastor, a responsabilidade de ser um cristão, né, que eu acho que essa é a maior responsabilidade de todas, a gente poder entender e mostrar para as pessoas, tipo, olha, esse caminho que você está trilhando, eu conheço. Alguns vão dizer assim, mas você não passou por esse caminho. Realmente eu não passei. Mas eu estava andando do lado dele, eu andei do lado desse mesmo caminho que alguém andou e eu sei que não deu certo. Então, olha para o que a gente está falando, olha para o que a gente está vivendo, olha o caminho que a gente está seguindo. Não siga o caminho do PG, siga o caminho que o PG também resolveu seguir, porque eu não tenho um caminho. Né? O caminho é Jesus, ele é o caminho, não sou eu o caminho. Então a gente fala de um caminho que a gente também segue. E o que a gente quer deixar para a galera mais nova, e muitos até que já não são tão jovens, né? Pessoas aí com 25 anos que não é tão jovem assim, no sentido de estar começando uma vida, já deveria ter começado a sua vida, né? Assim, algumas pessoas hoje estão mais preocupadas com a sua história, com o seu futuro, e quando a gente fala futuro, parece que a gente está querendo falar assim, a Bíblia diz que você não, né, porque a Bíblia fala que o futuro pertence ao Senhor, o amanhã pertence a Deus, tudo bem, óbvio, mas a Bíblia também fala, Jesus fala em Mateus, no capítulo 6, no capítulo 5, se não me falha a memória,
que nós precisamos entender onde nós estamos construindo nossa casa. E a nossa casa é a nossa vida. Onde nós estamos construindo a nossa história, onde a gente está construindo a nossa vida. A gente tem que fazer o alicerce. Fazer o alicerce é fazer projetos, fazer situações que a gente saiba onde a gente está pisando. O futuro pertence a ele. Nós não temos o entendimento e a sabedoria do futuro, mas nós temos que preparar a nossa vida para um futuro. Porque caso aconteçam coisas que a gente não espere, a gente vai estar preparado em Deus para olhar para aquilo que ele está mostrando para a gente num momento de dificuldade ou numa estrada diferente que a gente acabou tendo que entrar ou seguir. Então, assim, para os jovens, para os mais inexperientes na estrada da vida e até na estrada cristã, nunca desprezem o conselho de alguém que já passou por isso. Alguém que continua errando, alguém que também é falho, tem defeitos, vai continuar tendo problemas, mas alguém que entendeu e aprendeu, dê ouvidos a alguém também que dê conselhos e vive esses conselhos. É aquilo que eu falei agora há pouco. É legal quando você vê alguém que fala da sua história, mas ela pode ver você 20 anos depois e você permanecer fiel àquilo que você prega. Então, nunca despreze o conselho de alguém que está há tantos anos falando do amor de Cristo e continua fiel àquilo que prega, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa para absorver e para aprender disso. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Jesus ensinou assim aos discípulos, os discípulos foram ensinando os seus outros discípulos, que foram crescendo, foram caminhando, foram criando casca, foram ficando maduros, e aí chegou até os dias de hoje, mais de 2000 anos se passaram, e a gente continua falando desse amor que tem transformado a vida das pessoas, né? Então, a gente não pode deixar de falar. Alguns não vão querer ouvir, vão querer viver pela própria força do braço, e infelizmente vão entender, na pior das situações, que o nosso braço tem limite. A força do nosso braço é limitada, a de Deus é ilimitada, o poder de Deus é ilimitado, porque ele é eterno, ele era, ele é e sempre será, e quando a gente está nele, a gente descansa naquele que é eterno. Então, meu recado é esse. Parece simples, mas é a grande verdade da nossa vida, viver nele, por ele, para ele, todos os dias da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Não apenas como o cristão que vai à igreja, mas como o cara que vai num banco pagar uma conta e, às vezes, tudo sai do controle e você permanece fiel. Alguém que está andando na rua e vê uma mulher muito bonita, ao invés de olhar para a mulher bonita, aquele que entende quem é Jesus na vida dele, ele tem um propósito, um cara casado, estou dizendo aqui, por exemplo, ou mesmo uma mulher casada, sabe? O seu olhar está em Cristo. Quando o seu olhar está em Cristo, o seu coração está em Cristo, os seus desejos, as suas atitudes são outras, a sua vontade é outra, e principalmente você que é jovem, que acha que tem muito tempo pela vida, e tem, né? Aparentemente, realmente tem, mas o futuro não te pertence. Então, prepare a sua vida, prepare a sua casa, faça o seu melhor, para que um dia, se você tiver a oportunidade de olhar para trás, você vai falar assim, os meus dias valeram a pena, e muitos daqueles que passaram ao meu lado foram incendiados por essa presença de Cristo que eu vivi durante esse tempo todo. Eu acho que é o mais lindo, é isso, né? Deixar um legado na vida de alguém. Um estilo de vida parecido com o de Jesus, né? Exatamente. O mais parecido possível. A gente já está terminando, o PG. O pessoal está pedindo uma palhinha. Não sei se você está aí para poder fazer uma palhinha aí. Peraí. Uma cançãozinha só. Ó, José Marcos, o Marquinho está falando aqui. Graças, irmãos. Manda um abraço aí pro PG. Falou gostava, mas gosto, viu, Marquinhos? Você tá vivo ainda, Marquinhos. Gosto muito do louvor Espelho Mágico. Essa aí era o Juninho que cantava. O Juninho tá vivo ainda. Continua assim, igualzinho ele, gostava também, né? Eu não sei se quer tocar uma nova ou o Autor da Vida, fica à vontade aí. Não sei, vamos fazer. Deixa eu ver aqui, vamos fazer um pedacinho então de umas 2, 3 aqui, ó. Viver buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Saiba que a vida é muito mais valorosa e não a ponha a perder. Pense, mas nunca pare de buscar. Quem te quer mostrar a verdade, o nome dele é Cristo.
dono de tudo isso que temos vivido. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso. Ele é o autor da vida. Muito bem, muito bem. Meu querido, pessoal aqui adorando a Deus, agradecendo a Deus, nossa gratidão também, viu, PG? Muito obrigado mesmo por ter disposto esse tempo seu aí, a gente sabe que tá corrido aí, né, tá retomando, em nome de Jesus vai continuar retomando. Em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Nossa gratidão. A Rosana, sua esposa também, a Adassa, ou Radassa, sua filha também, viu? E o pessoal morrendo de saudade, certamente o ano que vem a gente vai se ver de novo. Contem comigo, viu? Se tivermos essa oportunidade, não esqueçam de mim. Fiquei muito feliz, foi muito gostoso, o culto foi maravilhoso, o bate-papo depois foi fantástico na pizzaria, a pizza muito boa, adorei o Guaraná lá, índiozinho. Então, sei lá, Guaraná índiozinho. Benção. Foi uma benção, eu fiquei feliz como a igreja recebeu a gente, como elas receberam a palavra, eu saí daí feliz porque eu ganhei mais amigos, mais irmãos em Cristo que estão orando por nós e a gente aqui intercedendo por vocês também. Obrigado mesmo. E em breve estaremos juntos. Em nome de Jesus, esse 2020 seja melhor, né? Seja melhor do que aquilo que a gente viveu. Mas de qualquer forma, do mesmo jeito que a gente viveu 2020, na presença dele, esperando nele e por ele. Amém. E o PG, já vou lançar aqui até um convite para você, então, para o ano que vem. A gente sempre tem um acampamento de homens de honra aí, no final do ano que vem. Quem sabe se tudo der certo, e vai dar em nome de Jesus, quem sabe você pode ir lá fazer para a gente lá trazer uma ministração lá, um louvor para a gente lá, pro grupo dos homens lá. A gente se une geralmente com Bragança, com Tatuí, outras igrejas também da comunidade. Quem sabe a gente consegue fazer essa ponte aí, hein? Vai ser benção. E lá é só churrasquinho, entendeu? Eu já me convidei. Oh, benção. Contem comigo. Amém. Então, estamos encerrando aqui o nosso programa nessa noite. Encerrando esse tempo maravilhoso. PG, Deus te abençoe grandemente, meu irmão, que Ele supra a sua vida grandiosamente, que Ele traga as bênçãos dele, derrame sobre a sua vida mesmo. Que você possa levar cada vez mais o Evangelho do Senhor para as pessoas que precisam dele. Feliz em poder estar com você nesse momento aqui, viu, meu irmão? Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês aí. É um prazer falar com todos aí, tanto da cidade, da igreja, como do mundo aí, que nos vê agora pela internet. Deus abençoe muito vocês e orem por nós, tá? Em nome de Jesus. O Instagram é PG, como é que é? Dá as plataformas, as redes sociais para a galera te seguir aí. Já É tudo cantor PG. Cantor PG. Pronto, procura Cantor PG lá e... no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, é tudo Cantor PG, é só entrar lá nas plataformas, já vai achar. Só não confiar no Wikipedia, então. O Wikipedia, ele acho que ele acreditou em alguém que colocou uma matéria lá que não perguntou direito, aí falou que eu nasci em Batatais, mas não nasci não. Mas tá bom. Deus abençoe, viu? Obrigado a todos que estamos ouvindo também na Rádio Socorro AM, pela Facebook também. Filó, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Até o próximo programa. Valeu!